Bom dia a todos. Prazer, sou Bruno Schnerd. Trabalho na Sustentec e assim, tentaremos ser objetivos aqui. Já conversei aqui com as pessoas desse segundo painel para a gente dar um pouquinho mais de tempo para o networking, que a gente acha tão importante. Então, aqui são poucos slides. Eu começo aqui um pouquinho com esse. Um pouco da discussão que teve lá no início, é catastrófico, não é? Né? Nas perguntas, assim. Eu acho que a gente tem que mirar em Marte para atingir na Lua, então, se for para dizer que é catastrófico, vamos atuar e tal, vamos agir. Então, eu acho que é importante aqui a gente entender assim, qual é a nossa responsabilidade, né? Qual é a sua responsabilidade, cada um de vocês, né? Eu vejo aqui muitos parceiros, a gente tem aqui projetistas, tem, né, empresas que entregam soluções, tem diversos públicos aqui, incorporadoras, construtoras. Então, assim, parar para pensar um pouquinho qual a sua responsabilidade, né? E, enfim, um pouquinho dos números, assim, todo mundo já sabe, esses números que estão sempre na mídia, como é que a construção impacta, né, com as emissões, com o consumo de água, os resíduos, a energia. A gente sempre tem dois números base, assim, dos edifícios em si, né? Uma parte maior, digamos assim, na operação, e uma parte menor aqui, proporcionalmente, na construção. Bom, eu tenho formação técnica, né? Eu sou arquiteto de formação, e eu comecei trabalhando com obra, com projeto, bem aquele caminho tradicional, né? Você trabalha com construtora, você trabalha em escritório de arquitetura, faz interiores, aquelas coisas todas. Mas tinha alguma coisa que me incomodava quando eu parava para olhar, né? Assim, digo já de cara, eu sou totalmente a favor da gente continuar desenvolvendo, as cidades têm que crescer para abrigar a população que continua crescendo. A gente vê grandes economias aí que estão com problema de carência de residências, né? Eu, por exemplo, passei 4 anos trabalhando e estudando na Alemanha, em Berlim, e lá eles têm um problema de residência que é muito grande. Eles falam que eles têm que construir cerca de 200 mil unidades residenciais por ano para atender todas essas questões migratórias, né? E, assim, quando a gente começa a olhar para uma obra, uma construção, a gente começa a pensar, nossa, quanta gente envolvida, quanto material, quanto transporte, quanta escavação, extração né, de material, chegada de material, concretagem, toda essa infra, a gente começa a entender um pouquinho assim, qual o nosso impacto, né, nisso. E qual a nossa responsabilidade de olhar para isso e falar, tá, o que eu posso mudar? Bom, aqui eu trouxe alguns números, aqui olhando primeiro na esquerda, aqui falando, né, como é que a gente está hoje em relação ao mundo. Isso daqui é um estudo desenvolvido pela União Europeia, que traz, inclusive, números do Brasil, mas eu tentei aqui trazer um pouco dessa comparação com o mundo, né? Enquanto a gente vê na União Europeia uma queda significativa das emissões per capita, eu tentei tirar aqui um gráfico per capita, para ficar mais fácil de entender. Enquanto a gente vê uma queda significativa nas emissões per capita, no Brasil, a gente ainda não começou a sentir essa queda. E aqui, talvez, essa pequena queda que a gente tenha visto aqui seja em função de pandemia, essas coisas que aconteceram nessa época, né? Mas a gente vê que muitos esforços estão sendo feitos nos setores das edificações, no mundo como um todo. A gente tem muitas tecnologias chegando no mercado. E você vê que, diferente dos outros setores, né, no global, as edificações elas se mantiveram meio que regulares. Mas a diferença do que a gente vê no mundo para o que a gente vê, por exemplo, nos países desenvolvidos, ainda é muito grande, né? Lá, de fato, as políticas públicas, tudo isso, contribui muito para que as empresas atuem nessa descarbonização da operação, da construção, etc., né? Taxação de carbono, entre outros itens que foram falados aqui. No Brasil, 35% dos materiais extraídos da natureza anualmente são usados pela construção civil. Então, a gente está falando de tudo que a gente extrai lá, né? 1/3 para a construção civil.
e 50% da energia produzida é utilizada para abastecer somente casas e condomínios. Então, as residências que a gente tem, né? Aqui, eu não vou entrar muito no detalhe, porque, enfim, a gente não espera isso, mas quando a gente vai palestrando mais para frente, acontece da gente acabar sendo repetitivo um pouco, né? Mas aqui eu acho que o que vale falar um pouco sobre a metodologia, né, da avaliação de ciclo de vida é que a avaliação de ciclo de vida ela é uma metodologia para produto, qualquer tipo de produto. E a construção civil tem que ser entendida como um produto também. Da mesma forma como a gente pensa rapidamente, o copo plástico que eu vou consumir, ele tem um descarte, e a gente entende esse ciclo de vida, porque é um ciclo de vida curto, a gente tem que olhar para o ciclo de vida de uma edificação também. Né? A gente tem que, sim, tentar visualizar como é que vai ser isso no final da vida útil dessa edificação. As construções, hoje eu estava conversando aqui com algumas pessoas, as construções hoje elas não são mais realmente feitas para durar muito tempo. Né? A gente tem pela norma 50, né? Certificações pedem 60 anos de durabilidade mínima, mas que a gente vê realmente são edificações que, diferente, por exemplo, aqui do Complexo Cidade Matarazzo, elas não têm a capacidade de ficar por séculos, e elas precisam ser criadas, ser projetadas, idealizadas, de forma que elas possam ser adaptadas no futuro, né? Ou então que elas possam ser desconstruídas de maneira inteligente. Acho que aqui dois conceitos que são interessantes, que são o conceito da adaptabilidade e o conceito da desconstrutibilidade. Esse segundo muito pouco explorado ainda aqui, mas que com toda a questão da pré-fabricação, né, a modularização das estruturas, isso daí é possível. Então, assim, da mesma forma que a gente faz uma análise do ciclo de vida para, sei lá, esse projetor aqui, a gente pode fazer uma análise de ciclo de vida para a edificação. Óbvio que a análise de ciclo de vida da edificação, ela também vai contar com diversos produtos que fazem parte desse processo, e para isso é importante que os fornecedores abasteçam bases de dados. A Clarice já falou na apresentação dela, as declarações ambientais de produto, todas essas informações, que são as que abastecem os softwares e permitem que a gente desenvolva as análises de ciclo de vida. Aqui à direita eu trouxe um esquema que eu achei interessante do Green Building Council Global, que ele divide um pouco diferente, né? Porque aqui você vê que vai de A a C, né? Do A1 a C4, as fases, e você tem aqui operacional, papapá. E eles dividem, eles trazem um conceito de upfront carbon, que é aquele carbono que faz parte do carbono incorporado, mas é o que nós aqui, principalmente, que tratamos aqui o setor da construção civil, nós podemos olhar com cuidado para ele, porque a gente vai falar muito da questão do processo de construção, da escolha dos materiais, como é que eles são extraídos, como é que eles são transportados, como é que eles são manufaturados, e ali tem um potencial de impacto muito grande, né? E depois trazer esses outros conceitos no fim de vida, da desconstrução, como é que a gente consegue trabalhar isso. Então, de maneira bem objetiva, assim, só para ficar bem claro, eu sei que a maioria aqui, a maioria ou não, mas muitos talvez saibam já dos conceitos, mas só para deixar bem claro, carbono incorporado, carbono operacional. Né? A gente fala de carbono incorporado, é aquelas emissões da produção, do transporte, da extração desse material, da manutenção desses materiais, da construção e do seu fim de vida. E o carbono operacional, né, como vocês viram lá no anterior, ele está só referente aqui à fase de uso. Né? É uma pequena parte disso. Então, assim, a gente vê muitas ações no carbono operacional. Vamos falar de edificações eficientes, vamos fazer edificações serem net zero, né? Vamos colocar painéis fotovoltaicos, todas essas coisas. Mas, assim, a gente ainda vê pouca atuação no que se fala de carbono incorporado. E por quê? Né? Lembra daquele gráfico lá atrás, falava 28 versus 11, e as pessoas acabam pensando, pô, é pouco impacto. Mas um estudo feito aqui pelo Green Building Council da Inglaterra mostrou que, dependendo da tipologia, o carbono incorporado ele passa a ter uma representação maior até do que o carbono operacional. Isso vai crescendo de um escritório para um galpão, para o que a gente vê num residencial multifamiliar. Isso porque, obviamente, são menos pessoas ocupando a metragem quadrada, então você acaba tendo uma contribuição do aquele carbono dos materiais da construção muito maior
do que o caso do carbono operacional. Então, assim, a gente tem que realmente olhar para uma economia circular, né? A mesma coisa que eu citei do copo plástico. Vamos pensar como é que ele vai ser, né, reciclado depois, a latinha, o alumínio, papapá. Como a gente pensa no produto, vamos olhar para a construção também. Eu acho bacana trazer esse estudo aqui que mostra uma tipologia, uma mesma tipologia, né, um estudo desenvolvido pela Arup que mostra como diferentes modelos construtivos dessa mesma tipologia, essa edificação de 7 andares, tem diferença no impacto. Tá? Então, a gente começa lá com, né, 3.500 toneladas, a gente chega a uma redução possível aqui do impacto, calculado através de uma análise de ciclo de vida, de em torno de 52%. Substituição de repartições de paredes estruturantes, de core, da edificação, entre outros itens. Então, a análise de ciclo de vida, que sendo bem prático, ela tem esse objetivo, né, os benefícios de reduzir esse impacto ambiental, né, então a gente fala de avaliar locais de construção, seleção de menor impacto, comparar impactos ambientais, da demolição, em vez da demolição, comparar alternativas do projeto para escolher menor impacto, identificar pontos críticos, calcular impacto de vida útil, e outros benefícios, como, por exemplo, obter crédito de certificação. Um dos cases que eu vou trazer fala, inclusive, sobre isso. Cumprir regulamentações de carbono de toda a vida útil da edificação, criar referências econômicas, aumentar a transparência. Enfim, alguns itens que aqui no Brasil a gente ainda vê poucas ações para isso. Então, aqui esse slide eu dividi em benefícios, escolhas e oportunidades. Os benefícios estão aí, as escolhas cabem a nós, né? Então, esse gráfico é interessante que fala do potencial de redução de carbono. A gente tem 100% do potencial de redução de carbono se a gente não construir. É estranho eu falando isso, né? Eu trabalho no setor da construção civil, mas falando para não construir. Mas é verdade, você vai reduzir 100% do carbono se você conseguir buscar uma outra alternativa. Ao invés de construir um espaço ou construir uma casa, eu vou buscar uma casa existente, vou comprar aquela casa existente, eu não estou construindo, né? Eu tenho o potencial de reduzir 100% do carbono. Construir menos, ou seja, maximizar o uso dos ativos existentes. A gente fala aqui, né, isso daqui era um antigo hospital, Dani vai falar sobre isso na apresentação dela, mas que foi bastante preservado para poder exatamente ser adequado para o novo uso. Então, construir menos, você tem um potencial alto. Construir inteligente, otimizar o projeto para materiais de baixo impacto e construir eficiente, buscando tecnologias na construção e eliminando resíduos, né? E aqui é legal falando que você tem essa atuação, ela funciona, né, esse gráfico funciona aqui, da concepção, você tem esse potencial todo. No projeto, você já começa a ver essa redução. Quando chega na construção, você já quase não tem formas de otimizar isso, pouco, somente pensando em construções eficientes, a construção eficiente, e na operação e manutenção, você só vai estar falando de carbono operacional e não carbono incorporado. E as oportunidades estão aí. A gente vê ferramentas, né, falaram aí de C-Carbon, toda a base de dados que a gente já tem. As ferramentas estão aí. A evolução, né, da tecnologia, o BIM 6D, que é a sexta dimensão do BIM, que é a sustentabilidade. Toda a questão relacionada à indústria 4.0, todas as tecnologias que a gente vem vivenciando, experienciando em toda a nossa trajetória. Então, não só está nas nossas mãos, como temos todas as ferramentas para mudar a realidade. É só a gente fazer uso dessas. E aqui, trazendo rapidamente aqui os cases, para não estender muito. Primeiro, eu vou falar de um projeto que eu tenho um carinho muito grande, de um parceiro que a gente já começou a trabalhar nesse projeto já tem 2 anos, que é a Natália, representante, né, do time que concebeu esse projeto, e nos chamou logo de cara na concepção do projeto, falando, vamos pensar em soluções mais sustentáveis no nosso projeto e tal. Casas modelo, desenvolvidas pela MPG, e aqui a gente tem uma comparação da redução de uma mesma tipologia, né, de características idênticas, assim, dos espaços, dimensões, essas coisas, de uma mesma tipologia, que é a tipologia base, do que seria construído convencionalmente na arquitetura, na construção civil, e a otimizada.
Você vê a redução do impacto, né? O concreto, que aqui já tinha madeira, então a gente tem que considerar isso. A diferença de concreto não é muito grande, mas assim já é uma redução de 30%, já é uma redução de 1/3 do volume de concreto, uma construção mais leve, tudo isso. A armadura de aço, todos esses itens foram sendo reduzidos. E no final, a gente chegou a um impacto que cai em torno de 55 kg de CO2 emitido, né, para em torno de 55, desculpa, toneladas de CO2 emitido, para em torno de 20 toneladas de CO2 emitido, com as soluções que a gente vê aqui embaixo. Baseline, com bloco cerâmico vazado, depois a gente entra com wood frame, com land patch. A gente tem aqui outro parceiro, que é a Mera, que também ajudou na concepção de toda essa parte, né, da estrutura de madeira. Concreto pré-moldado com aço sem formas para painel wall, concreto moldado em loco em aço para MLC, perfis em alumínio para perfis de madeira de esquadrias, etc, etc. Então, esse aqui é um case bem prático que mostra como, de um baseline para um projeto otimizado, a gente consegue quase chegar a 1/3 do impacto numa residência. E aí, lembra lá atrás que, no ciclo de vida completo de uma residência, o impacto do carbono incorporado é muito maior? Então, aqui a gente está atuando no que realmente importa, né? E aí, a gente, né, recentemente concluiu o projeto a certificação LEED do Fleury. Aqui é interessante eu pontuar que a ACV, para a certificação LEED, né, o crédito que eles têm lá, os requisitos, você tem que analisar o potencial de aquecimento global mais 2 categorias, e você tem que atender um percentual mínimo de redução comparado a uma edificação de referência. Essa edificação de referência usa a mesma localização, mesmas características, mesmas áreas, etc., mesmo sistema de refrigeração, aquecimento. Todas essas características são as mesmas, o que você muda são os materiais. Então, no LEED, também o foco é carbono incorporado. E aqui é bacana que a gente, né, no trabalho, a gente viu que a gente conseguiu atender os 3 pontos, que é a pontuação, acho que máxima da certificação, é a pontuação máxima da certificação porque passa de 10% de redução, que é o que eles exigem aqui, então, comparado ao baseline. Aqui vocês veem as reduções, né, significativas em global warming, significativas em eutrofização, entre outros itens aqui que foram analisados. E aqui a gente só precisava atender global warming mais 2, e aqui a gente vê que a redução é em praticamente todos, com exceção do estoque de bio-CO2, que ele teve um pequeno aumento, mas que isso não é negativo, né? Então, aqui a gente vê o resultado de um trabalho bem feito, de uma certificação que hoje está, né, com um cliente bastante satisfeito. Infelizmente, o Fleury foi convidado, mas não pode estar aqui hoje, mas daqui é um dos nossos cases de sucesso. É isso. Obrigado, Bruno, pela apresentação. Foi muito didática, de fato, explicou de uma maneira muito clara, muito do que a gente veio falando hoje ao longo da manhã, e nada melhor do que exemplificar isso em casos práticos, né? E as pessoas perceberem, de fato, assim, uma redução de 55 toneladas para 20 e poucas é uma coisa muito grande. Então, parece que é só um gráfico que a gente passou aqui, mas imagina isso em cada projeto, em cada empreendedor, em cada empreendimento, em cada edificação. O potencial que a gente tem de redução é gigantesco. Então, a gente estava falando aqui de global warming, é terrorismo, não é terrorismo. Estamos falando de eficiência aqui, estamos falando de recurso, estamos falando de recurso do planeta, é dinheiro que de alguma forma está sendo jogado no ralo, ou não está sendo valorado, ou a gente não está, alguém está pagando essa conta. Alguém está pagando essa conta dos 50 para os 20, e a gente está tentando entender, né, como é que a gente reduz isso e quem pode, né, no mundo capitalista, quem pode se beneficiar mais com essa redução. Mas o fato é que essa redução é possível, e espero que, como consequência, todo mundo aqui se beneficie e a gente, de fato, sobreviver nesse planeta, sendo isso
uma visão do apocalipse ou sendo isso uma realidade, né?